Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto distrital online, realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e dou a todos as boas-vindas para esta oportunidade de adoração, oportunidade de oração, estudo da palavra e juntos desfrutarmos da presença de um Deus real em nossas vidas reais. Sejam bem-vindos. Estamos juntos na série especial Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E esse é o nosso encontro da mensagem número 7. Serão 11 mensagens e hoje estamos juntos para estudar a palavra de Deus, a mensagem de número 7, Jornada através da muralha. Pois é, nós todos estamos na busca por uma vida emocionalmente equilibrada, espiritualmente saudável, e essa é uma jornada desafiadora. Mas com Deus, certamente chegaremos lá. Vamos orar ao Senhor, na sequência, louvar o seu nome e estudarmos a sua palavra nesta noite. Querido Deus, poderoso Pai, que privilégio podermos mais uma vez na tua presença termos a certeza de estarmos no melhor lugar do mundo. Temos tido dias muito difíceis em todos os aspectos, não só aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, em Cabo Verde, enfim. Este mundo, com certeza, tem experimentado dias muito desafiadores e estes desafios afetam a vida emocional e espiritual dos seus filhos e filhas. Pedimos que o Senhor mais uma vez nos ajude, através do estudo da tua palavra, a encontrarmos, Senhor Deus, o equilíbrio em nossas emoções e uma vida espiritual que de fato seja ligada a ti 24 horas por dia. Aceite nosso louvor, o estudo da tua palavra, nossa oração e permita que sejamos transformados pelo teu poder em nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você então a juntos louvarmos o nome de Deus, um hino extremamente tradicional para nós cristãos. Sou feliz com Jesus. E que esta seja uma certeza em nossa vida enquanto louvamos juntos o nome de Deus. Então você pode louvar, continuar ligadinho, ligadinha conosco e daqui a pouco voltaremos para o estudo da palavra. Se passa mais doce eu puder desfrutar, se dor
fim deu anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar. Então, com Jesus, vou pra sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Uma felicidade que este mundo não pode nos oferecer. Nada neste mundo pode ser comparado a essa felicidade. Não é uma felicidade por ter coisas, posses, não. Não é o ter para ser feliz. É realmente ser feliz, independente das circunstâncias, com Jesus. Que bom que estamos juntos nesta noite, dando um bom dia para a querida Carline e sua família, lá em Aracruz, Espírito Santo, Diana e família aqui na região do Cape, em Massachusetts, também a querida Edilane e família aqui no Cape também, Massachusetts, e nossa querida Kathleen, bênçãos para ela e sua família, ela que é membro da nossa igreja de Framingham. Temos também, através da página da Família Primeiro Encontro, a querida Belmira Lopes, uma boa noite para você e família, nossa igreja de Pataquiat. A Nena Lovo, seja bem-vinda, Nena, muito obrigado por estar conosco, e ela deseja aqui uma boa noite na graça de Jesus para todos. Nós temos também a querida Francisca Araújo, a Francisca lá em São Paulo, Brasil. Boa noite, pastor. Graças a Deus que você está bem. Fiquei preocupada. Um bom culto a todos. Agradeço a preocupação. Essa noite foi uma noite muito, muito longa, e revisando aí documentos que eu já havia enviado para o escritório de advocacia que trata da minha imigração, e esses documentos estavam corrompidos na hora que eles foram baixá-los. Então tive que refazer aí a busca por 36 documentos, e isso foi até quase 3 horas da manhã, nesta madrugada. E aí estava sem forças para o nosso encontro, mas amanhã estaremos juntos, se Deus permitir, tá bom? Obrigado. Temos aqui Maria de Jesus Santos, pela página de Framingham, direto de São Paulo. Temos também aqui na página de Seekonk, Célia Alves, Marli e Tiago Lino Eufrásio, sejam bem-vindos. Eurides Andrade, o Marcos Alexandre, querendo agradecer a Deus pela vida, saúde dele e de sua família. Também a nossa Eurides desejando aqui uma boa noite a todos. O mesmo Elisângela Almeida, seja bem-vinda, que bom que estamos juntos de novo. E Maria Vasconcelos Oliveira, também bênçãos para você e sua família. Querida Michele Del Duque, que bom que está com a gente ao vivo. Quanto tempo que não falo aqui o seu nome. Que Deus esteja com você, com seus planos, abençoando a sua família sempre, Michele. Elci Estevanato e Michele conosco desde São Paulo. Deus esteja com todos vocês. Muito bem, obrigado Maria Vasconcelos, o mesmo para você e sua família. Uma ótima noite. Diana, posso convidar você a fazer uma oração intercessora, por favor, pelos pedidos e agradecimentos que certamente todos nós temos nesta noite? Se for possível para você, me deixe saber, e vamos então, com a sua ajuda, orar, especialmente por esse clima que tem estado aqui nos Estados Unidos, né? Nosso estado aqui de Massachusetts, problemas aí com a imigração e todo um clima de tensão que estamos vivendo nesses dias. Então vamos pedir a Deus que atue de forma poderosa e nos traga a paz, né? Nós estamos precisando de paz.
e nesse sentido da imigração, mas em várias outras circunstâncias também. Por favor, coloque aqui todos nós neste momento na presença do Senhor através da oração. Muito obrigado. Pastor, boa noite, pastor. Boa Parei o noite. carro para fazer essa Obrigado. oração. Muito obrigado, viu? Obrigado Parei, mesmo. tô voltando de Brockton, Uhum, da última limpeza, e realmente está ótimo, tenso a situação, mas o Senhor é maior, né? Então vamos com orar. O certeza. pedido especial, além de problemas De forma geral, imigratórios, hoje mais a questão imigratória e de forma geral pela saúde e vida espiritual de todos. Obrigado. amém. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, reunidos com um propósito, mais uma vez aumentar o nosso conhecimento, o nosso crescimento espiritual, que através disso, Senhor, possamos alcançar as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Obrigada, Deus, por mais um dia de vida, de saúde. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o pastor Walter nos dá de ouvir a tua palavra através da boca dele, através da disponibilidade que ele está tendo todas as manhãs e às quarta-feira, Deus. Enquanto muitos, ó Deus, poderiam estar fazendo outras coisas, mas estão aqui ligadinhos, ouvindo a tua palavra. E também Amém. muitos vão ouvir em outro horário. Então, Uhum, Senhor, abençoe todos aqueles que participam, que estão vendo, ó Deus, as pregações no decorrer da semana, os nossos cultos de quarta-feira. Enfim, Senhor, abençoe os enfermos. Cura, Senhor. Que o Senhor tenha de misericórdia, liberta os oprimidos, viciados. Meu Deus, quantas pessoas estão presos no vício, mas o Senhor é maior. Pedimos o Senhor que tenha misericórdia. E amém. agora, Deus, pedimos em especial por todos os imigrantes. Por Estamos favor. passando dias tensos, difíceis. Pessoas estão adoecendo, Senhor, devido a tanta pressão. Mas o Senhor tenha de misericórdia, nos dê paz, nos conforta os nossos corações e que o nosso objetivo maior seja a nossa preocupação de um dia morar com o Senhor. Tenha de Amém. misericórdia. Abençoe todos os advogados que estão lutando, ó Deus, pela vida dos imigrantes do bem. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia. E aqueles, ó Deus, que em algum momento fizeram escolhas erradas, fazendo coisas que desagrada a Deus, o Senhor, e também infringindo as leis deste mundo. Então, que o Senhor abençoa, toma nas Uhum, tuas mãos, salva eles, transforma, que o Senhor uhum, faz uma grande obra na vida, Deus, de todo ser humano que não está nem um pouco preocupado em, ó Deus, obedecer às leis deste mundo. Que o Senhor toma nas tuas mãos, que o Senhor abençoe cada um, nós entregamos nas mãos do Senhor, confiando no teu poder e no teu agir. E agora, ó Deus, mais uma vez, usa o teu servo, o pastor Walter, para falar conosco. No nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo, agora e sempre. Amém. amém, Jesus. Amém. É, pastor, tão Vamos pertinho lá, da minha querida. casa, tá? Então corre lá para dentro, por favor. Eu tô indo embora, Deus te mas abençoe e te hoje cedo proteja. estava lá. Em nome de Jesus, os Amém. anjos do Senhor vai estar acampando ao nosso redor. Com Aleluia. certeza. Um grande abraço e um bom descanso. Fica com Deus. Muito bem, querida irmã Diana Fernandes, direto da região do Cape Cod, aqui o extremo sul do estado de Massachusetts. Muito bem, tia Lena e tia Zilda também mandam uma boa noite a todos. A Lena se recuperando da sua cirurgia de catarata, que Deus continue cuidando. Michele Del Duque pede que oremos por ela e sua família, e também em oração, especialmente pelo seu esposo Tiago. Ela está no Brasil e ele está em Portugal.
Temos aqui também, desejando uma noite abençoada a todos, o querido Moisés, ao lado da esposa Neuza, o filhão Gustavo. Deus continue cuidando de você e sua família, meu querido. Muito bem, vamos então ao estudo da palavra nesta noite, dando sequência à nossa série especial a respeito de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Então, por favor, pegue aí a sua Bíblia e já deixe a sua Bíblia no jeito, aquela canetinha marca-texto também para destacar as passagens, algum caderninho que você possa tomar anotações que achar interessante e vamos juntos na nossa jornada, mensagem de número 7 de 11 mensagens tratando deste tema espiritualidade emocionalmente saudável. Então vamos aqui abrir os slides. Todas as quartas-feiras, 7h30 da noite, estaremos aqui tratando deste tema. Já foram 6 quartas-feiras. Se você perdeu alguma, por favor, basta entrar aí no setor de vídeos da página de Framingham, da página de Seekonk, da família Primeiro Encontro, de Pawtucket e também no nosso canal do YouTube, @família Primeiro Encontro. Você encontra lá na playlist série Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e aí você encontra todas as mensagens para rever ou então para ver, caso você tenha perdido alguma delas. E neste momento, nós vamos então ter a oportunidade de avançar para o tema desta noite. Deixe-me só ajustar um detalhe que eu notei aqui importante. O tema desta noite que fala exatamente de avançarmos aí através da nossa, de uma, digamos, de uma muralha que eu e você precisamos enfrentar todas as vezes que queremos ter equilíbrio em nossas vidas. Mas pronto, já fiz aqui o ajuste que eu estava percebendo necessário e vamos então avançar. Só mais um instantinho, que aqui desconfigurou aqui um slide. Pronto, pronto. Às vezes a tecnologia, ela nos surpreende, mas aí a gente já ajusta aqui, tudo é ao vivo. Muito bem, vamos lá? Espiritualidade emocionalmente saudável. Hoje, como eu disse, a mensagem de número 7 de 11 mensagens a respeito do tema. Vamos recapitular a mensagem da semana passada, onde até nós sugerimos a vocês aqui uma oração especial. Semana passada, a nossa mensagem teve como título Retroceder para Avançar, exatamente baseados no exemplo extraordinário de José, não é? Que passou tudo que passou, tinha todas as razões para ser uma pessoa amarga, uma pessoa vingativa, aniquilar os seus irmãos traidores, fazer todo o mal contra eles que fizeram contra ele, não é? Ele devolver este mal, mas ele escolheu perdoar. Escolheu viver uma vida conforme a vontade de Deus e fez com que um milagre acontecesse não só na vida dos seus irmãos, mas por todas as gerações depois dele. Que tremendo exemplo nós encontramos na vida de José. E esta oração eu sugeri ao final da mensagem. Senhor, dá-me sabedoria para aprender com o meu passado, mas não ser aprisionado por ele, porque muitas pessoas vivem uma prisão com seus traumas, com as suas lutas, com seus pecados passados. E nós não devemos ser aprisionados pelo nosso passado. E que eu, como José, seja uma bênção para a minha família terrena, para a minha família espiritual e para as pessoas que, porventura, não têm a mesma fé que eu tenho. Em nome de Jesus, amém. E essa é a busca que temos feito aqui, meus queridos, todas as quartas à noite. Uma vida espiritual equilibrada, emocionalmente saudável. Lembrando que nosso grande objetivo está exatamente nessa parte da vida que está submersa nesse iceberg que representa a nossa existência, não é?
exatamente esta oportunidade de ver Jesus atuando no mais profundo do nosso ego. Não na área que nós costumamos mostrar às pessoas, né, que está acima da superfície, mas sim no nosso mais profundo íntimo. É ali que estamos pedindo a Deus uma mudança em nossa existência. E, como parte então desse nosso desafio, vamos para a mensagem de hoje, a jornada através da muralha. Por favor, tome a sua Bíblia, se você está em condições, e abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso número 8. Livro de Hebreus, no capítulo 8, vamos ler aquilo que está no verso número 11. Hebreus 11, verso 8, eu leio na Nova Bíblia Viva. Pela fé, Abraão, quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para uma outra terra que ele prometera dar-lhe como herança, obedeceu. Outras traduções, se dispôs, né? Prontamente se dispôs. Eu achei interessante a Nova Bíblia Viva citar aqui, obedeceu. Deus disse a ele, você vai, toma aí suas famílias, seus bens, levanta e sai andando. Foi bem assim, sai andando. Ele não disse a Abraão como seria o lugar, o que ele teria de vantagem, desvantagem, quais os riscos. Simplesmente, Abraão, você levante-se e saia, que eu vou te mostrar no caminho onde eu quero que você chegue. Você estaria disposto a sair da sua zona de conforto pela fé desse jeito? Ir sem saber para onde? Pois Abraão, pela fé, deixou a sua pátria, foi para uma terra estranha que ele não conhecia, mas que Deus prometeu a ele como herança, e ao final aqui, a Nova Bíblia Viva diz, obedeceu. Obedeceu. Meus queridos irmãos e amigos, a nossa vida é uma jornada. A nossa vida é de fato como uma jornada. E aqui nós temos representada a primeira e mais famosa visão de Ellen White a respeito, chamada O Caminho Estreito. E essa pintura procurou reproduzir tudo o que existe nesta nossa jornada como filhos e filhas de Deus, desde a criação, passando pela questão dos 10 mandamentos, chegando até a nova terra e tudo o que está acontecendo nesse processo. Os pioneiros, os mártires, ou seja, você tem uma representação aí artística, não é, que procura exatamente mostrar a jornada difícil de cada um dos cristãos. Se você olhar com mais detalhes, você percebe que algumas pessoas vão caindo ali pelo caminho, não é? Exatamente como acontece na vida cristã. Algumas pessoas desistem, caem, elas simplesmente não avançam nesta jornada. Pois, meus irmãos, a nossa vida cristã é como uma jornada. Representa como poucas a nossa experiência de seguir a Cristo. Essa imagem que está aí. Jornadas implicam movimento. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. Uma jornada implica movimento, atitude, paradas, partidas, atrasos e uma viagem para o desconhecido. Da mesma forma que Abraão, ouvindo o chamado de Deus, obedeceu, meu irmão, minha irmã, você está sendo chamada por Deus para a mesma jornada. E esta jornada, repito, implica movimento, implica atitude, implica paradas, partidas, desvios, atrasos e uma viagem para o desconhecido. Deus chamou Abraão para deixar a sua antiga vida na cidade de Ur. E sabe quantos anos ele tinha? 75 anos, minha gente. Tudo bem que as pessoas viviam mais anos naquele período, mas não importa. Ele já tinha 75 anos, já tinha raízes, já tinha uma vida estabilizada, estava num conforto pleno. Recomeçar
e recomeçar pela fé, sem saber onde Deus queria levá-lo, aos 75 anos, a Bíblia diz, obedeceu, a fim de começar uma nova jornada. Deus deu um arbusto de dentro de um arbusto em chamas, chamou Moisés para começar também uma nova fase da sua jornada. E sabe quantos anos Moisés tinha diante do arbusto em chamas no deserto? 80. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. E você já está querendo desistir dessa jornada com 35, 40, 45 anos de idade? 60? Abraão começou esta jornada com 75. Moisés foi realmente tocado por Deus e disse: vai lá e me representa, com 80 anos de idade. Deus chamou os israelitas para saírem do Egito e começar uma jornada de 40 anos de transformação pessoal no deserto. Seria uma viagem, quem sabe, aí de 3 anos no máximo, e se tornou uma viagem de 40 anos, porque Deus queria que seu povo fosse transformado no deserto. Seu deserto está muito longo, meu irmão, minha irmã. Você está cansado dessa jornada? Pois eu digo a você, enquanto não houver transformação, a gente não vai chegar lá. Tá pegando a visão aí? Deus chamou Davi para sair do conforto do seu trabalho como pastor de ovelhas, para que ele pudesse vencer Golias e servir como rei de Israel. Deus chamou Jeremias para 45 anos de trabalho duro, difícil, permanecendo firme em relação aos valores de Deus em meio a um povo rebelde. Eu fico imaginando, e olha que Jeremias, ele era depressivo, viu? Ele era tão igual a você e eu, que ele tinha também os seus altos e baixos. E Jeremias foi uma pessoa que sofreu de depressão. Quando ele trabalhava, se esforçava e o povo continuava afastado de Deus, Deus chamou este homem e ele serviu como profeta 45 anos. E não à toa que entre os livros que temos na Bíblia, um chama-se Lamentações de Jeremias. 45 anos servindo a Deus e o povo de Deus rebelde. Às vezes você não tem a impressão que o seu esforço é em vão? O mesmo sentimento que Jeremias experimentou. Deus chamou discípulos para uma jornada que mudaria a vida deles para sempre. Judas era um deles, Judas Iscariotes. Entretanto, ele ficou desiludido. E o que aconteceu com Judas Iscariotes? Parou a jornada no meio do caminho. E a sua paralisação resultou num total abandono de Cristo e no triste relato de uma oportunidade perdida. Será que você está com vontade de desistir, meu irmão, minha irmã? Está com vontade de desistir dessa jornada? Sério? Veja o que aconteceu com Judas. E olha que Judas convivia pessoalmente com Jesus, hein? Pessoalmente. Muitos crentes hoje, assim como Judas, estão paralisados. Alguns desistiram completamente. Há pessoas que não querem nem ouvir falar dessa jornada. Escolheram não avançar na jornada com Cristo e se recusam a confiar em Deus nesse lugar desconhecido e misterioso. Voltam-se para si mesmo e aos poucos o solo tem se tornado duro. Lembram-se da parábola que está contada do semeador, Marcos capítulo 4, versos 5 e 6? Muitas pessoas se tornaram aquele solo duro cuja semente não consegue penetrar. A nossa vida está paralisada
E ao estar paralisada, nós podemos chamar esta paralisação de muralha. E esta muralha da nossa paralisação espiritual precisa sim ser atravessada. Nesta noite, em nome de Jesus, eu queria convidar você a atravessar a muralha da paralisação espiritual. A nossa vida com Cristo, ela pode ser definida como as estações do ano. Nós não controlamos as estações do ano. Elas simplesmente acontecem. Primavera, verão, outono, inverno. As 4 estações, elas acontecem, quer gostemos ou não. Uns preferem a primavera, outros o outono, outros o verão, outros o inverno, e elas acontecem. Você gostando ou não, as estações acontecem. Para muitos de nós, a paralisação ou a muralha aparece em meio a uma crise que vira nosso mundo de ponta cabeça. Pode ser através de um divórcio, pode ser através da perda de um emprego, pode ser através da morte de um amigo ou de um membro muito amado da família, pode ser o diagnóstico de um câncer, de uma experiência traumática e decepcionante que possamos viver dentro da própria igreja. Pode ser fruto, esta paralisação espiritual, de uma traição, pode ser fruto de um sonho desfeito, de um filho rebelde, de um acidente de carro, de uma incapacidade de ficar grávida e gerar um filho, de um profundo desejo de se casar e este desejo permanece irrealizado. Esta paralisação espiritual pode ser a perda da alegria ou a total indiferença em nosso relacionamento com Deus. Todos nós sabemos o que nos paralisa espiritualmente, qual é a muralha que se coloca atrapalhando o nosso caminho, a nossa jornada. Parece que a nossa fé não funciona. Chegamos a questionar a nós mesmos, questionamos a Deus, questionamos a igreja. Afinal de contas, Laurença, seja bem-vinda. Afinal de contas, parece que não existe diferença se estamos ou não na jornada. Sem compreender o que significa a muralha em nossa jornada, inúmeros sinceros seguidores de Cristo ficam estagnados na sua fé. E ali não avançam mais, vivendo o propósito de Deus. A pessoa então chega no trauma, chega na perda, chega na luta, chega na rebeldia de alguém, na morte de alguém, na desgraça que pode acontecer em sua vida, e ela para ali naquela muralha e não avança mais. Estou falando para alguém que nesse exato momento reconhece que está travado na sua jornada cristã numa muralha. Muralhas são, por exemplo, Davi fugir de um rei invejoso depois que matou Golias durante 13 anos no deserto. Pega a visão, você alguma vez já tinha feito a conta de quanto tempo Davi fugiu do rei Saul por inveja? Saul queria matá-lo e ele teve que fugir pelo deserto, irmãos, durante 13 anos. Muralhas são Abraão esperar 25 anos pelo nascimento do filho da promessa, Isaque. 25 anos. Ou seja, ele já tinha 90 anos quando seu filho nasceu. Muralhas são Jó perder os seus 10 filhos, perder a sua saúde e os seus bens, tudo num único dia. Num único dia, Jó perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde e perdeu todos os seus bens de uma vez só. Muralhas. Tiago fez referência a isso. Abra sua Bíblia, por favor. Carta de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Abra sua Bíblia. Vamos ler a respeito dessas muralhas, meus queridos. Tiago 1,
versos 2 a 4. Meus irmãos, eu leio na Nova Bíblia Viva, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Olha só, é Deus que está perguntando a você nesse momento através da sua palavra. A sua vida está cheia de dificuldades e de provações? Então considerem isto motivo de grande alegria. Como assim, palavra de Deus? É sério mesmo? O diagnóstico do câncer, os problemas financeiros, a luta na imigração, esses problemas todos, essa luta que tira, sabe, a nossa vontade de avançar nessa jornada. Você está aí com problemas e provações? Considerem isto motivo de uma grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Palavra de Deus, queridos irmãos. Palavra de Deus, pega a visão aí. Esses versos têm que estar destacados na sua Bíblia, porque você está numa muralha querendo desistir. Devemos ter ciência de que coisas mais pesadas virão no futuro. A provação que estamos passando agora, e a aprovação é personalizada, viu? Tem mais essa. Cada um de nós tem as suas lutas, provações e dificuldades de maneira personalizada, pessoal. Mas de acordo com a palavra de Deus, Tiago 1, 2 a 4, usem tudo isso para que a perseverança, o que é perseverança? No português, claro, paciência com atitude. Se você não sabia, escreva aí no rodapé da sua Bíblia, perseverança igual a paciência com atitude. Esperar em Deus é continuar a jornada pela fé nele, cumprindo o propósito dele. Não é ficar com a boca aberta, ai Senhor, tenha misericórdia, ai, ó dia, ó mês, ó azar. Sabe aquela hiena do desenho? Ficar lamentando como se você fosse a única pessoa que é um para-raio nessa vida e que tudo cai em cima da sua cabeça? Nós não temos que ser vitimistas sobre o nosso caso. Perseverança, meu irmão, minha irmã. Paciência com atitude. Qual atitude? Pela fé em Deus, continuar avançando. Faz sentido para você? Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Pode ser difícil reconhecer com precisão quando começamos, querida Michele, bem-vinda, a jornada através desta muralha e quando devemos estar do outro lado dela. Contudo, Deus é quem nos move através da muralha. Não importa em que momento na jornada cristã, nesse estreito caminho, cheio de curvas, perigos, não importa em que momento esta muralha quis atrapalhar a sua jornada. O que importa é que Deus nos faz passar junto com Ele, através dela. João 16, verso 33, por favor. Evangelho conforme João 16, 33. Lendo na Nova Bíblia Viva, eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo. O que diz Jesus? Porque eu fiz o quê? Eu venci o mundo. Mais um verso para você deixar destacado, porque pelo fato de você abraçar a fé cristã, você não está livre de enfrentar tristezas e sofrimentos. Aliás, Jesus enfatiza: vocês terão muitos, muitos sofrimentos e tristezas. Mas eu também, disse Jesus, e os meus sofrimentos e as minhas tristezas
ninguém seria capaz de suportar. Por isso, tenha um bom ânimo, porque eu venci. E se você depender de mim, se relacionar comigo, colocar a sua fé em mim, se permitir que o meu propósito para a sua vida se cumpra, você vai vencer também. Você acredita nisso? Nós fazemos as escolhas para confiar em Deus, esperar em Deus, obedecer a Deus, apegar-nos a Deus, permanecermos fiéis quando tudo em nós quer desistir e quer fugir. Exatamente agora, se o seu sentimento é de fato um sentimento de desistir, de fuga, esse é o momento exato em que você deve confiar em Deus, você deve esperar em Deus, obedecer a Deus, se apegar a Deus e permanecer fiel, para que você veja o milagre. Mas o trabalho é de Deus. Um trabalho lento, profundo, feito exatamente naquela imagem do iceberg. Eu queria que você voltasse a sua atenção para isso aqui. Mais uma vez, é lá no profundo da sua vida, do seu íntimo, que ninguém conhece. É ali que Deus quer realizar um milagre. É um trabalho lento, um trabalho profundo, um trabalho de transformação em nós, apesar de, na maior parte do tempo, não termos ideia daquilo que Deus está fazendo. Temos que avançar pela fé, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, atravesse a muralha com a ajuda de Cristo. Pare de ficar se lamentando, pare de duvidar. Permita que essa transformação aconteça de dentro para fora. Agindo dessa forma, nós vamos poder descansar mais facilmente e viver com mais liberdade no outro lado da muralha, sabendo que Deus está no controle e Ele é digno da nossa confiança. E aí, uma vez que a gente entenda isso e que a gente permita esse trabalho lento e profundo de Deus no mais profundo do nosso egoísmo, do nosso sentimento, da nossa vida, nós vamos poder cantar como o salmista Davi cantou, Salmo número 18. Permitam corrigir aqui, foi digitado errado por esse que vos fala. Vamos corrigir agora ao vivo. Salmo número 18, por favor, os versos 31 e 32. A falha técnica aqui. Salmo 18, versos 31 e 32. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é firme e seguro como uma rocha, senão o nosso Deus? Ele me dá força e prepara o caminho por onde devo andar. Meu irmão, minha irmã, olha que coisa extraordinária nesta jornada tão desafiadora. Cristo mesmo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cante como salmista, pois quem é Deus além do Senhor? Quem neste mundo pode ser comparado a Deus? Quem nesse universo pode ser comparado a Deus? Quem é firme e seguro como uma rocha, senão o nosso Deus, irmãos? Ele me dá força e ele prepara o caminho por onde cada um de nós deve andar. Está difícil para todos nós. Todos nós. E se os nossos olhos humanos, que não enxergam nada, olham para frente, a gente não consegue ver a solução, meus irmãos. A muralha não deixa, a muralha tapa a nossa visão para a solução dos nossos problemas.
mas para aquele que escolhe andar no caminho do Senhor. Ele prepara o caminho, pois ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Não vale a pena desistir. Faz sentido para você? Atravessar a muralha e avançar na jornada pela fé e aprender a desenvolver uma maior capacidade de esperar no Senhor. Passar pela muralha quebra algo profundo lá na nossa intimidade, aquela teimosia vigorosa, aquele terrível teimosia que quer fazer alguma coisa caso Deus não faça. Nós queremos sempre correr na frente de Deus, como nós somos cabeçudos. A gente não aprendeu ainda. O trabalho de Deus, ele é completo, mas ele não é feito no nosso tempo. Pare de querer correr na frente de Deus para resolver os problemas. Só Ele pode ajudar você a atravessar a muralha. Sozinho, sozinha, você só vai se machucar. Esse milagre tem que acontecer lá dentro, na nossa intimidade, lá no profundo, dentro de nós. Trocar essa teimosia que nós temos de não querer resolver por nós mesmos. O que realmente significa para nós esta realidade. Salmo 27, verso 14, por favor. Salmo, boa noite, querido Neco, seja bem-vindo. Bênçãos para você aí, família, na Flórida. E na Flórida está a Michele também. 27, verso 14, Salmo. Olha que tremendo. Eu estou usando nesta noite a Bíblia na nova versão, nova Bíblia Viva, ok? Pode ser um pouco diferente, mas é que eu gosto muito de ler os Salmos nesta versão contemporânea, nova Bíblia Viva. Olha que lindo. Espere pela ação do Senhor. Seja valente e encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Ah, pastor, é fácil falar. Fácil falar quando dezenas de pessoas agora estão dentro de cadeias sem ter cometido crime grave algum. O deslize delas não terem um status imigratório legal. Mas são pessoas limpas, honestas, decentes. Nesse momento estão separados das suas esposas, dos seus filhos, dos seus maridos. Ou seja, qual for a injustiça que se cometa contra alguém que está na cadeia por não ter feito crime algum, independente do status imigratório, qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer país. Alguns estão presos por causa da pregação da palavra. Como eu disse anteriormente, esta muralha pode ser um diagnóstico de câncer, pode ser a morte de alguém que você amava, pode ser um problema financeiro inesgotável. Você sabe quais são os muros que existem nesse seu caminho, mas o salmista diz: espere pela ação do Senhor, seja valente e encha o seu coração de coragem. Em outras palavras, é o mesmo que nós lemos em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Perseverança. Perseverança significa paciência com ação, paciência com atitude, igreja. Agir conforme o propósito de Deus e não querer ir na frente dele. Faz sentido? Faz sentido? Espere pela ação do Senhor, mas seja valente.
Tenha coragem. Espere com confiança no Senhor. Deus prolonga nossa muralha e até acrescenta outras, a fim de expurgar da nossa vida essa teimosia de querer correr na frente dele. É interessante, Deus permite esses muros em nosso caminho. E quando um é derrubado, logo surge dois, três. A nossa luta nesse caminho é uma luta constante, meus irmãos. Derrubada uma muralha, pode esperar que já vem outra em seguida. Vai desistir? Ou vai esperar pela ação do Senhor com perseverança? Paciência com atitude. Abraão aprendeu a esperar na muralha quando lhe foi prometido um filho. 11 anos depois, por conta própria, ele quis andar na frente de Deus e gerou um filho na sua serva Agar, de acordo com Gênesis 16, versos 1 a 4. Então, pela sua teimosia, Deus ergueu outra muralha e ele esperou mais 14 anos a mais de humilhação pública e particular para finalmente gerar Isaque com a sua esposa Sara. Pegou a visão? 14 anos a mais simplesmente porque ele decidiu andar na frente de Deus. Aliás, eu errei as contas, né? Eu disse que foi aos 90. Quem tinha 90 anos quando gerou Isaac foi Sara. Abraão tinha 100. 100 anos. Mas ele teria tido 14 anos antes, pelo menos, se não tivesse andado na frente de Deus para resolver o problema e ter feito um filho com outra mulher que não a sua esposa. Você está pegando a visão aí? Está acordado ainda? Não ande na frente de Deus. Você só vai esbarrar na muralha sozinho, sem ajuda. Moisés aprendeu a esperar na muralha. E após assassinar um soldado egípcio e fracassar em libertar os israelitas, ele passou 40 anos no deserto, aprendendo a esperar a ação de Deus. Salmo 27:14. Espera, paciência. No deserto, Deus o transformou naquilo que a própria Bíblia registra em Números 12, verso 3. Moisés, aquele que tinha o pavio curto e que assassinou o soldado egípcio, Moisés foi chamado de o homem mais manso da terra. Um assassino. Um camarada que perdeu a paciência e, ao invés de tocar na rocha com o cajado, deu uma pancada na rocha. Mas os 40 anos no deserto, 40 anos na muralha, fizeram a transformação no mais íntimo do seu ser. E ele foi conhecido, Números 12, verso 3, o homem mais manso da terra. Davi aprendeu a esperar na muralha após impressionante vitória sobre Golias. Inocente, foi forçado a fugir do poderoso exército do rei de Saul, pelo menos de 10 a 13 anos, entre 10 a 13 anos fugindo do rei Saul, perdendo seus sonhos, perdendo a sua família, perdendo sua reputação, perdendo segurança e estabilidade material. 10 a 13 anos fugindo do rei sem ter culpa. Sem ter culpa. Parece que esta muralha de Davi é semelhante a muitas muralhas de pessoas que estão hoje fugindo para não serem encarceradas.
No deserto, Deus transformou Davi, aquele que um dia até viria a ser um assassino e um adúltero. Deus o transformou, a própria Bíblia diz, um homem segundo o coração dele. Um homem segundo o coração de Deus. Primeiro livro dos Reis, 15, verso 3. E tudo isso está aí no Salmo 27:14. Espera no Senhor com coragem. Espere com confiança no Senhor. O próprio Jesus, o próprio Jesus aprendeu a esperar no anonimato e no silêncio, tanto como filho de um modesto carpinteiro, quanto no deserto, resistindo à tentação do diabo para agir antes do tempo do seu pai, que o seu pai havia determinado. Pega a visão, meu irmão. Pega a visão aqui. O próprio Jesus não avançou na frente de Deus. Estava lá o diabo tentando. Vai, manifesta o seu poder. Vamos lá, você é Deus, você é poderoso, manifeste o seu poder. Mas Jesus aprendeu a não andar na frente de Deus. Então, cara pálida, quem sou eu e quem é você para querer dizer a Deus o que ele tem que fazer? No tempo que ele tem que andar. Senhor, tem que ser no meu tempo. A resposta tem que ser no meu tempo. Meu irmão, Jesus enfrentou o diabo no deserto e não avançou na frente de Deus. Jesus, resultado desta espera de Jesus, ele emergiu do deserto no poder do Espírito Santo. Pega a Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Lucas 4:14. Lucas capítulo 4, verso 14. Em Jesus, então, voltou para a Galileia. De que forma, diz a Bíblia? Como que Jesus voltou depois de não andar na frente de Deus, esperar o tempo certo, enfrentar a muralha que foi o próprio diabo? Diz a Bíblia, Jesus voltou para a Galileia, meus irmãos, cheio do Espírito Santo. Logo ficou bem conhecido em toda a região, porque aí sim era o tempo que Deus queria que ele se manifestasse. Não é extraordinário? Olha quanta coerência na palavra de Deus, minha gente. E a gente vivendo essa vidinha medíocre que a gente leva, duvidando de Deus, querendo tomar nossos problemas em nossas mãos, querendo avançar na frente do Senhor. Quando você espera o tempo de Deus para enfrentar a muralha e atravessá-la, o Senhor enche a sua vida do Espírito Santo, como fez com o seu filho. Ele quer fazer com você, meu irmão, minha irmã. Você crê? Você crê? A questão crítica nessa nossa jornada não é você se perguntar: será que eu sou feliz? Porque essa é a grande meta das pessoas, a felicidade, especialmente a felicidade em ter dinheiro, ter casa, ter segurança, ter saúde, ter. Será que eu sou feliz? Mas a questão crítica é: será que eu sou livre? Será que eu sou livre? Livre dos meus traumas, livre dos meus pecados, livre do meu passado, afastado de Deus? Será que eu estou crescendo na liberdade que Deus me deu? Isso sim deveria ser a questão crítica da nossa caminhada. Devemos viver como o resto do mundo,
casando-nos, experimentando aflição e alegria, comprando coisas, usando coisas, mas sempre conscientes de que essas coisas em si mesmas não são vida. Devemos ser marcados pela eternidade, livres do poder dominador das coisas. Não é ter para ser feliz. É ser feliz porque você tem consciência da liberdade que só Cristo pode te dar. Por isso cantamos: sou feliz em Jesus, meu Senhor, porque Ele me livrou. Estamos terminando. Penúltima passagem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, por favor. Versos 29 em diante. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 29. Irmãos, a coisa mais importante é lembrar que o tempo que ainda nos resta é muito curto. Por esta razão, aqueles que têm esposa devem viver como se não tivessem, os que choram como se não estivessem chorando, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram como se não fosse deles o que compraram, e os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, porque o mundo, em sua forma atual, bem depressa se acabará. Obviamente que o apóstolo está falando aqui das nossas prioridades. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. É isso que ele está dizendo. Ninguém tem que desprezar sua esposa, seus filhos. Não. Mas nós temos que cuidar para não colocar pessoas que amamos acima de Deus. Coisas que queremos acima de Deus. Está fazendo sentido para você? As muralhas do nosso caminho só serão vencidas quando Deus for prioridade máxima em nossa existência. Por isso, o mundo, na sua forma atual, valorizando o ter, valorizando tudo de errado, tudo que alimenta nosso egoísmo, tudo que alimenta o nosso prazer, que é sempre estar insatisfeitos, isso tudo vai acabar. Portanto, a verdadeira felicidade está em ser livre desse modo de vida que o mundo nos obriga a querer viver. Sabe, meus queridos, o desapego é o maior segredo para a nossa paz interior. Ao longo do caminho, na jornada com Cristo, nós nos prendemos, literalmente nós nos pregamos a comportamentos, hábitos, coisas e pessoas de uma forma não saudável. Cravamos a unha em algo e não queremos mais tirá-las. As unhas, e não queremos mais tirá-las. Queremos mais do que desfrutar, nós queremos possuir. Vamos nos lembrar que o propósito de Deus é que tenhamos uma união amorosa com Ele ao final dessa jornada. Devemos alegremente nos desprender dos certos comportamentos e atividades para termos mais intimidade com esse Deus amoroso. Devemos apreciar a natureza, apreciar as pessoas e todos os dons de Deus, junto com sua presença na criação, sem sermos dominados por eles. Entende isso? Nossa total dependência tem que ser de Deus e não daquilo que Ele criou, e não daquilo que também o pecado nos oferece. Nem coisas boas, muito menos as ruins, devem ser a razão para a nossa vida. A razão para a nossa vida é única: Deus.
Qual é a experiência do apóstolo Paulo? E com estas passagens nós encerramos. Qual é a experiência do apóstolo Paulo? Abra sua Bíblia, passagens finais, Filipenses 3, versos 7 e 12 até o 14. Abra, por favor, a Bíblia, são os últimos versos. Filipenses 3, 7, Nova Bíblia Viva. Entretanto, todas estas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar a minha confiança e esperança somente em Cristo. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. Se você não lançar o que presta, o que não presta fora, o que tira o foco fora, a muralha não vai cair. Entende? Versos 12 em diante. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha me tomado por satisfeito, até agora, me tomado perfeito, até me tornado perfeito. Perdão, as lágrimas estão embaçando a minha visão aqui. Até agora, ainda não aprendi tudo quanto devia, mas eu continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Verso 13: Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Verso 14: Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, não desista desta jornada. As muralhas que vão surgindo durante o caminho serão todas derrubadas em o nome de Jesus. Se aprendermos como o apóstolo Paulo a valorizar aquilo que realmente deve ser valorizado, e Cristo vem em primeiro lugar. Não somos perfeitos, ninguém é perfeito, e ninguém será totalmente perfeito. O único perfeito é Cristo, e a graça dele vai completar aqueles que estão em busca dessa perfeição. Mas só a graça de Cristo é que nos fará perfeitos. Nós somos incompletos. Mas estamos aqui na jornada, buscando forças para não desistirmos dela jamais, buscando uma espiritualidade emocionalmente saudável que nos permita fazer a vontade de Deus neste processo, nesse caminho. Em nome de Jesus, uma espiritualidade emocionalmente saudável requer que simplifiquemos nossa vida, tendo uma devoção inseparável de Jesus e removendo as distrações. Será que pode acontecer um milagre hoje em nossa vida, finalmente? Será que estaríamos de fato dispostos a permitir que Deus faça essa transformação desde o mais profundo do nosso íntimo, entendendo que enquanto não dependermos dele, vamos nos chocar com essa muralha. Mas essa muralha não é para você desistir, é para você aprender a ser transformado. Você vai permitir que o Senhor transforme você de dentro para fora e ajude a você, para que você te ajude a avançar sobre todas as muralhas deste caminho até a vitória final? Por favor, não desista. Salmo 27:14. Espere o tempo do Senhor. Tenha fé e coragem. Espere com confiança.
mas avance. Você aceita? O que dizer, Deus? O que dizer diante de tanta fraqueza que nós sentimos? Porque a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. O divórcio, a depressão, os problemas financeiros, as pressões imigratórias para os imigrantes, as injustiças desta vida, o diagnóstico do câncer ou de qualquer outra doença ameaçadora, muitas vezes fatal, filhos rebeldes, drogas lícitas e ilícitas. Oh, Pai, estamos cansados. Mas o perigo desse cansaço é desistirmos. Em nome de Jesus, não permita que ninguém que esteja hoje te buscando em sinceridade venha a desistir. Mas que a nossa muralha seja exatamente o início de um milagre de transformação em nossa vida. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com o próprio Jesus. Deus, todas as vezes que a gente tenta ir adiante para derrubar essa muralha, nós fazemos as mais tremendas besteiras da nossa vida. Abrão, para relembrar apenas um exemplo, esperou 11 anos pelo filho prometido. O filho prometido não veio e ele teve um filho com a sua serva. Mas este filho não era o filho da promessa. E Deus fez com que ele esperasse mais 14 anos, 25 anos, exatamente por querer andar na frente de Deus para resolver o problema e derrubar a muralha da esterilidade. Por que que a gente faz a mesma coisa hoje, Deus? Por quê? Por que diante dos nossos problemas que parecem sem solução, e quando a gente clama, clama, parece que nada se resolve, a gente procura resolver sozinhos e só aumentamos o problema. Só aumentamos o muro, o seu tamanho, a sua dimensão. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a, de uma vez por todas, aprendermos a lição. A jornada através desta muralha só é possível para aquele que aprende a depender de Deus, a esperar em Deus, mas é uma espera com perseverança. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. O Senhor disse: no mundo vocês terão muito sofrimento, muita tristeza, mas aprendam a esperar em mim, porque eu venci o mundo. Essa é a grande lição que nós queremos ter hoje. Espera com atitude, paciência com atitude, porque queremos continuar andando no caminho que leva ao céu. Oh Deus, a vontade de passar a noite toda aqui na tua presença, explorando este assunto. Mas que o Senhor nos ajude e que esta reflexão esteja em nossa mente ao rever passagens como Tiago 1, 2 a 4, Salmo 18, verso 11, Salmo 27, Salmo 18, versos 31 e 32 e Salmo 27, verso 14. Que nós possamos aprender a depender de Ti para vencer cada uma das nossas muralhas. A única coisa que te pedimos, que não venhamos a desistir.
Em tuas mãos, pedidos e agradecimentos compartilhados e que estejam em nossos corações. E por favor, Deus, volte logo. Tá difícil, tá cada vez mais difícil. A gente tinha ideia de que seria difícil, mas está sendo pior do que a gente pensava. Volte logo, por favor. A tua bênção sobre todos que estão conosco ao vivo e aqueles que virão a assistir em qualquer outro momento. Que tenhamos força do céu, dependência de ti, para derrubar as muralhas do nosso caminho, porque este caminho é Jesus. E nós chegaremos lá pelo teu amor em nossa vida. Basta que não desistamos. Em teu nome, com perdão dos nossos pecados, clamamos, dizendo: Amém e graças a Deus. Oh, meus queridos, muito obrigado pela paciência. Esse assunto realmente me motivou demais. Obrigado por esperarem até agora. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, com certeza, estaremos aqui, 6 horas da manhã, nos mesmos links. E na quarta-feira que vem, mais uma vez, nosso estudo Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Uma boa noite, um bom descanso e lembrem-se, breve Jesus voltará. Abraço a todos.